É interessante o termo que o apóstolo João utiliza aqui do capítulo 4 de Apocalipse, quando ele diz assim: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Nós sabemos que o Apocalipse ele é subdividido, né? Nós encontramos ali no capítulo 1, no verso 19, quando o Senhor dizendo a João, o anjo enviado dizendo a João, que ele deveria escrever as coisas que ele viu, as que eram e as que iriam acontecer depois destas. Ou seja, o ministério de Cristo, onde João viu, participou, o presente que ele estava ali na ilha de Patmos, e também o que viria, ou o período ali, até então, na dispensação ainda da igreja, e o porvir. Ainda não tinha sido relatado para João o porvir. E ele ouve uma voz do céu como de trombeta ao falar com ele, dizendo que ele deveria subir. João, apóstolo da igreja. João representando a igreja. E depois destas coisas, ou seja, após as repreensões, advertências às igrejas, João sobe para o céu com uma voz, ouvindo uma voz como de trombeta. Né? Você vê que foi de uma forma abrupta. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. 4:1. No 4:2, imediatamente eu me achei em espírito. Ou seja, o arrebatamento vai ser dessa forma. 1 Coríntios 15:52. No abrir e fechar de olhos. A trombeta, ainda que diz ali a última trombeta, e muitos não conseguem fazer essa distinção da última trombeta que está relacionada ao arrebatamento com a última trombeta da tribulação, onde eles pensam que só na última trombeta a igreja vai ser arrebatada, talvez um meso ou pós-tribulacionismo. Mas só que se nós olharmos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, quando diz que a trombeta vai soar, a trombeta de Deus, dada a sua palavra de ordem, o arcanjo Miguel vai tocar a trombeta. Agora, por que 1 Coríntios 15:52 fala da última trombeta? Se nós observarmos, quando o povo de Israel estava no deserto, nós somos, tudo que foi relacionado a Israel, espiritualmente é relacionado à igreja. Assim como Israel passou 40 anos no deserto, assim nós estamos numa terra de peregrinação e de deserto. E assim como a segunda trombeta de prata de Números capítulo 10 era tocada, e o povo então tinha que estar todos unidos, as tendas desmontadas para partir com o arraial, assim também será a trombeta do Apocalipse, que João ouve no capítulo 4, no verso 1, logo após as advertências às igrejas. 1 Coríntios 4, 14 e 8 diz que se a trombeta der sonido incerto, não tem como se preparar para a guerra. Ou seja, existem toques diferentes de trombetas. E a trombeta que João ouve no capítulo 4, no verso 1, é a mesma trombeta de 1 Coríntios 15:52, a mesma de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, a mesma. O mesmo chamamento de Isaías 26, 20 e 21, quando diz que o povo de Deus, a advertência do Senhor era: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as portas sobre si. Uma alusão da intimidade com Deus de Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, da oração. Vai e fecha as portas sobre si, esconde-te só por um momento, porque dos capítulos 6 a 18 do Apocalipse, onde são os 7 anos de tribulação, a igreja não é mencionada. E aí continua dizendo: esconde-te só por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar os moradores da terra, onde nunca houveram dias como esses, como o Senhor Jesus relata em Mateus capítulo 24, verso 21 e 22. Por isso que a igreja será guardada da hora da provação que há de vir sobre toda a terra, de acordo com o que foi dito à igreja de Filadélfia, no capítulo 3, no verso 8 a 10. O Senhor nos livra da ira vindoura, e não na ira, mas da ira. A igreja não passa pela tribulação. Deus abençoe.